Hoje eu vim falar sobre a queridinha do Brasil, que no último ano completou 70 anos de atividade, a televisão brasileira. Trazida ao Brasil por Assis Chateaubriand em 1950. O Chateau, ele era considerado uma pessoa visionária e ao mesmo tempo louco, porque ele resolveu trazer a televisão para o Brasil num tempo onde as pessoas não conheciam muito esse aparelho e também era um aparelho muito caro. Então o que ele fez? Ele comprou 200 aparelhos televisores e espalhou por toda São Paulo. E assim, em 18 de setembro de 1950, nascia a TV Tupi São Paulo. Em 1952 nasce a TV Paulista, que daqui a pouco eu explico mais o que a TV Paulista se tornou. Em 1953 nasce a TV Record, que seria a principal concorrente da TV Tupi. É também em 1953 que estreia o programa Alô Doçura, que foi um seriado muito famoso na época. A partir de 1954 é começada as primeiras transmissões de partidas de futebol na televisão. E é nesse mesmo ano que o Brasil chora a morte de Getúlio Vargas e se emociona com a forma em que os programas jornalísticos da época fizeram a cobertura sobre esta morte. Em 1955 nasce a TV Rio, que iria se aliar à TV Record para juntas criarem as Emissoras Unidas, fazendo então uma união entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as maiores capitais do nosso país. Em 1956 e 1957 é criado dois programas que falam muito sobre o brasileiro. O primeiro é a Praça da Alegria, que na época era apresentada por Manuel de Nóbrega, que iria então se transformar na Praça é Nossa, que hoje em dia é apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega, filho do Manuel. Em 57 nasce a Escolinha do Professor Raimundo, apresentado então por Chico Anísio, que é reprisada até os dias atuais, e também nós temos uma nova versão da Escolinha, feita então por Bruno Mazzeo. Em 1960 é criada a TV Excelsior, e em 1963 a TV Excelsior Rio de Janeiro. É também em 63 que a gente tem o início de dois legados. O primeiro deles é o legado de Silvio Santos na televisão, porque a partir daquele ano ele passa a apresentar o programa Silvio Santos. E o início da primeira telenovela diária brasileira, que se chamaria 2-5499 Ocupado, que era então protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Em 1965, a família Marinho começa a trilhar o seu caminho de sucesso, porque eles criam a TV Globo. E no ano seguinte, em 1966, eles compram a então TV Paulista e transformam ela na TV Globo São Paulo. Eles começam a engatinhar a Rede Globo. A partir de 1967, começam a ser criadas novas emissoras, como a Bandeirante e a Gazeta, e algumas outras que a gente conhece até hoje. Em 1969, também estreia o primeiro programa em rede, que seria então o Jornal Nacional. E aí chegamos à década de 70, que é a melhor e a pior fase da televisão. O porquê que é a pior fase? Porque nesse momento a gente tem a ditadura militar instaurada em nosso país. Então, cada emissora de TV tinham ali militares e eles diziam o que ia ou não ao ar. Por exemplo, novelas foram canceladas, que é o caso de Roque Santeiro, mas é também na década de 70 que a gente tem fatos muito importantes para a história da TV, como por exemplo, a primeira transmissão em cores, que foi feita por uma televisão gaúcha, a TV Difusora. E o primeiro evento a ser transmitido em cores foi a Festa da Uva aqui em Caxias do Sul. É também na década de 70 que a gente tem uma união de todas as emissoras do país para transmitir a Copa do México. É nessa mesma década que também começam a surgir programas que a gente tem até hoje, como por exemplo o Fantástico, o Jornal Hoje, o Esporte Espetacular e assim por diante. Em 1980 nós temos um fato muito triste para nossa história, que é o fim da pioneira das emissoras, o fim da TV Tupi, que chegou à falência e é fechada pelo governo federal. Em 1981, Silvio Santos já não é mais contratado de nenhuma emissora, e sim dono das suas próprias emissoras. E o que ele resolve fazer? Unificar todas elas e criar o Sistema Brasileiro de Televisão, o nosso querido SBT. Em 1983 surge a Rede Manchete, que seria a principal concorrente da Globo em questão de novelas. Em 85, a TV da família Marinho consegue bater um feito histórico, 100% de audiência em um último capítulo de novela, que seria então Roque Santeiro, a novela que foi cancelada lá na década de 70 por conta da ditadura militar. Em 1988, uma pergunta não sai da boca dos brasileiros:
Quem matou Odete Roitman? Essa pergunta foi feita por meio da novela Vale Tudo. Uma novela muito antiga, mas ao mesmo tempo muito atual, porque ela discutia um assunto que nos é perguntado até hoje. Vale realmente a pena ser honesto no Brasil? Em 1989 surge a primeira televisão por assinatura. E a primeira transmissão de uma emissora via satélite foi a ESPN americana. É também no ano de 89 que surge o nosso amado Domingão do Faustão, que infelizmente no final deste ano chega ao fim. É na década de 90 que surge a primeira emissora voltada ao público jovem, que era a MTV. Mas ela era uma MTV diferente da que a gente tem agora. Era uma programação voltada para o público jovem. Aliás, na década de 90, qual jovem não sonhou em ser um VJ? É na década de 90 também que a gente tem o início de mais um legado na TV brasileira. Porque nessa década, o Edir Macedo comprou a Rede Record e ela passou a fazer parte, então, da Igreja Universal. É na década de 90 também que a Rede Manchete faz a Globo chorar. Porque antes eu falei que ela seria uma das principais concorrentes na questão de telenovela. E aí surge a novela Pantanal, que tirou toda a audiência da Globo, pois todo mundo queria saber as aventuras de Juma, a mulher que se transformava em onça. Essa novela, pra quem não sabe, ela foi oferecida à Globo, a Globo não quis, e hoje em dia a Globo comprou os direitos dessa novela e vem produzindo um remake. Em 1994, a gente tem dois fatos muito importantes, um triste e um muito alegre para os brasileiros, porque é transmitido ao vivo a morte do piloto Ayrton Senna. Mas é também em 94 que o Brasil pira com o tetracampeonato brasileiro. Em 95, a Globo inaugura o Projac, que é uma fábrica de sonhos, é lá onde é feito todas as novelas e é um complexo no Rio de Janeiro. No ano de 2000, o Jornal Nacional começa a lançar Tendência. Ele passa a ser o primeiro jornal de bancada a ser apresentado diretamente de uma redação. Hoje, esse cenário que a gente tem até hoje do Jornal Nacional e de quase todos os outros jornais de outras emissoras. É também em 2000 que nós temos o surgimento de um queridinho da televisão brasileira, que é os reality shows. E muito se engana quem acha que é o BBB o primeiro reality show do Brasil. Na verdade, foi o No Limite. E em 2001, a gente tem o início dos reality shows 24 horas, porque Silvio Santos cria a Casa dos Artistas. E é em 2002 que surge ele, o queridinho dos brasileiros, o Big Brother Brasil. Em 2005, a Globo entra pro Guinness, se tornando a maior produtora de novelas do mundo. E aí tem gente que diz que novela não é coisa de brasileiro e que não representa o Brasil. Em 2007, mais um avanço. Começa a ser transmitido, então, o sinal digital em todo o território brasileiro. Em 2009, mais um prêmio para os brasileiros. A Globo consegue o seu primeiro Emmy internacional na categoria novelas, com a telenovela Caminho das Índias, escrita por Glória Pérez. Em 2011, mais um fato muito importante para nossa história. A Globo, ela transmite quase que simultaneamente a ocupação da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão. Cobertura essa que fez o Jornal Nacional ganhar um Emmy na categoria Notícias. Em 2012, o Brasil para novamente, dessa vez para assistir a história de vingança de Nina contra Carminha. E também se faz mais uma pergunta. Quem matou Max? Eu lembro que no último capítulo da novela, o Jornal Nacional mostrou vias importantes do país, como a Avenida Paulista e a Avenida de Copacabana, quase vazia, porque o pessoal queria realmente assistir ao último capítulo da novela. Em 2013, chega ao Brasil os primeiros streaming. Claro que na época eles só tinham filmes e séries que eram compradas, não tinha essa coisa original e não era desse tamanho que é hoje em dia. Em 2014, a Copa do Mundo do Brasil é a primeira a ser transmitida com tecnologia 4K. E em 2016, o Brasil para ficar na frente da TV assistindo ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff e ver toda a cobertura jornalística que as emissoras de TV fizeram em cima deste assunto. Em 2018, começa a ser desligado o sinal analógico das televisões. E chegamos ao ano de 2020, ano em que o Brasil parou novamente. Dessa vez, parou para ficar em casa, porque a gente tem a chegada de um vírus desconhecido, que é então o coronavírus. E aí as emissoras de TV cancelam suas novelas, seus programas de variedade, seus programas de auditório e começam a focar exclusivamente no jornalismo para os brasileiros entenderem a gravidade e como está a situação da Covid em todo o território brasileiro e mundial. E esse foi algum dos fatos mais importantes sobre a história da televisão. Eu acredito que sim, tenha faltado outros fatos muito importantes, mas eu consegui fazer um link entre todos esses que eu acho que também são extremamente importantes para a nossa história. Eu me chamo Theo e esse foi um vídeo contando resumidamente um pouco da história da TV. Beijo!